que a gente já vai começar a nossa aula. Vamos lá, apresentação. Ótimo, muito bem. Bom, queria perguntar para vocês se vocês conhecem alguma instituição aqui no Brasil, seja ela pública ou particular, que trabalha com pesquisas em relação a controle biológico de plantas daninhas. Alguém gostaria de dizer? Se conhece? Controle biológico de doenças de plantas tem. Agora de plantas daninhas eu quero saber de vocês. Alguém conhece? Alguém pode escrever, pode falar, ou pode escrever no chat também. Ô, Bruno, tem Sim. uma empresa em Votuporanga, São Paulo, que chama EcoSolos. O pessoal está desenvolvendo, eu acredito que esse ano, ou o próximo ano, tenha um registro para um herbicida biológico. Depois, se você quiser, eu te passo o contato do pessoal lá. Já tem testado em alguns campos, inclusive em Rio Verde já tem testes com esse herbicida. Interessante. E você sabe que é baseado em que esse herbicida é? Esse herbicida biológico, né? Ô, Bruno, eu não tenho informação com relação ao produto, ingrediente ativo, essas coisas. Mas eu posso te passar o contato do pessoal. O idealizador do produto chama Vanner. E ele tem uma empresa de produtos biológicos e, se não me engano, o registro sai até o final do ano. Olha só, interessante. Bom saber, obrigado por falar. O que mais, gente? Eu quero o contato, depois você passa o contato, por favor. Alguém mais conhece? Elias fala que não conhece, Maísa fala que desconhece. De fato, meus caros, há pouquíssimas instituições, não só no Brasil, mas também até a nível mundial, que trabalham com o controle biológico de plantas daninhas, por que pareça. Lá no exterior, né, temos o SDA, o SDA Department of Agriculture, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que eles têm trabalhado, dentre várias outras coisas, com o controle biológico de plantas daninhas. Temos a Xyro, que é o órgão lá na Austrália, que também trabalha com essa questão de plantas daninhas. Lembra que eu falei para vocês que a Austrália tem muitos problemas com invasoras, não é isso mesmo? E tem uma empresa lá no Canadá, empresa pública, que é a Agriculture and Agri-Food Canada, que é uma empresa pública análoga à nossa Embrapa. E lá também eles têm como uma das linhas de pesquisa a pesquisa com controle biológico de plantas daninhas, tanto na busca por micro-organismos, no caso eu vou focar em micro-organismos que são úteis para o controle, como também na questão da formulação, também em relação à produção massal destes organismos, ok? No Brasil também temos algumas instituições que pesquisam ou que pesquisaram o controle biológico de plantas daninhas, principalmente o controle de forma inundativa, ou seja, de forma de bioherbicidas. Temos o exemplo da Embrapa, que eu falei para vocês na aula passada, que foi uma instituição que trabalhou ali na busca de um herbicida biológico para o controle do leiteiro, né? A UFV, a Universidade Federal de Viçosa, que foi onde eu estudei, e o meu orientador, professor Robert Barreto, ele trabalhou por muitos anos com essa linha de pesquisa. Eu mesmo, a minha tese, eu desenvolvi nessa linha de controle biológico de plantas daninhas com fungos, no caso, né? Ou seja, eu inverti a lógica da fitopatologia. Na fitopatologia, a gente quer controlar doenças, né? Mas, no caso do controle biológico de plantas daninhas com fungos, a gente quer controlar a planta daninha como fitopatógeno. E, recentemente, eu descobri pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul,
que tem trabalhado com um controle biológico, né? Inclusive em estágios assim mais avançados do que outras instituições. E também eu vi por trabalhos desenvolvidos por professores e pesquisadores da Unesp, né? Que é lá na universidade, lá em São Paulo, universidade pública, tanto para o controle biológico de forma massal, como também a forma mais tradicional, né? Com o controle clássico. Bom, mas vem a pergunta: cadê os bioherbicidas? Quero que vocês me respondam. Onde estão esses bioherbicidas? Algumas pessoas já responderam, né? No Brasil, a gente assim, pouquíssimas empresas têm trabalhado com isso, né? No caso, entra naquela questão de não ser de interesse comercial. Lá fora, na aula passada, a gente tinha visto que, assim, até para uma planta daninha da batata, combateu, foi muito bom, mas, assim, uso único e não é de interesse comercial. Isso, boa resposta. Também, mas esse é um dos grandes gargalos, tá? Mas um dos gargalos a Miquel já disse, né? É um mercado muito focado, é um nicho, né? Muito assim, restrito. Que mais, gente? Por que eles não estão aí no mercado? Algumas coisas eu falei na última aula. Custo, né? Realmente o custo ele pode ser elevado, embora pode ser menor do que para o desenvolvimento de um produto químico. Apesar é elevado, sim. Mas, comparado com o produto químico, com o desenvolvimento de herbicida químico, o custo, pelo menos de acordo com alguns textos que eu li, revisando sobre o assunto, ele pode ser menor. Enfim, há vários porquês aí, né, que a gente pode falar. E a gente vai discorrer sobre isso hoje, tá? Bom, eu peguei recentemente uma revisão sobre o assunto e a gente pode verificar aí, ó, alguns exemplos de herbicidas disponíveis. Não vou falar o nome do... Vou tentar falar o nome, né? Que tem uns nomes aqui bem difíceis, dos nomes registrados, né? Para os herbicidas. No caso, herbicidas biológicos. Mas vocês podem ver aqui que a grande maioria são baseados em fungos. Em fungos fitopatogênicos. O Antônio Bizarro falou aí, ó, World by World Tech, que está sendo registrado. Interessante, vou pesquisar mais sobre isso. Bom, vocês podem ver aqui, ó, coletótropos glossporioides, inclusive, ó, registro lá em 1963, na China, ou seja, um registro muito mais antigo do que aqueles que eu apresentei para vocês, né? Temos, que mais aqui? Aqui está dizendo que é fungo, mas a gente sabe que não é fungo, é um homiceto, né? Que é a Phytophthora palmívora, que inclusive é o exemplo aqui do Divine, né? Que eu falei para vocês que é aquele produto que teve aquele fracasso retumbante, né? Esse é um registro lá dos Estados Unidos para controlar Morrino Eldorado. No caso da China, para controlar Cuscuta chinenses. Temos aí o coletótrico acutato para controlar a Raquea gumoses em Raquea cerícia. Não conheço essas plantas. Tem Hakata, que esse é o nome comercial, registrado lá nos anos 90. Temos cilindro basidileve, o controle de uma planta daninha, né, uma gramínea, ou anua. Outro produto, eu falei para vocês, o exemplo, já falei para vocês desse produto, o exemplo desse produto na última aula, né, que é o camperico, baseado em Xanthomonas campestres. É o registro que foi feito lá no Japão. Temos aí, ó, um fungo biotrófico, né, parasita obrigatório, que é o Puccinia thalaspeus, o controle dessa planta aqui. Isso lá nos Estados Unidos, isso aqui já é mais recente. Vocês conseguem ver, olha só.
Enfim, né? Aqui há vários exemplos, só que dentro desses exemplos aqui temos os anos de liberação. E podemos ver, ó, grandes espaços de tempo entre eles, né? Outros exemplos aqui, no caso, outra bactéria aqui, Streptomyces acidiscabis, para controlar dente de leão. Liberação lá em 2012. Temos aqui o vírus, né? Falei o exemplo aqui do vírus para vocês. E assim por diante, meus caros. E temos aí um produto recente, o mais recente, olha só. O controle de Parkinsonia aculeata, que é o Dibac Parkinsonia, baseado, olha só, em 3 fungos. Então eles fizeram tipo um blend para ter essa formulação e para controlar essa planta daninha. Isso pode ser feito também, de juntar mais de um tipo de fungo para fazer uma formulação, digamos assim, composta. E temos aí na Austrália também o óleo de pinho mais açúcar, chamado de bioweed, o controle de ervas daninhas herbáceas e gramíneas. Aquelas plantas daninhas são gramíneas. É aqui baseado no óleo vegetal mais açúcar, né? Não deixa de ser biológico, temos ali um extrato de planta, feito ali na Austrália. Infelizmente, não são muitos exemplos. Como eu falei para vocês, temos aí muitos gargalos a serem superados para a liberação de um bioherbicida, tá? E um dos grandes gargalos, meus caros, é a questão do desenvolvimento o registro, melhor dizendo, o registro de patentes, tá bom? A equipe com que eu trabalhei lá em Viçosa, eles tiveram, assim, problemas em relação à demora para o registro de uma patente. E, enfim, vamos discorrer mais sobre isso nas nossas aulas, durante a aula. Achei um artigo interessante. Esse aí que vocês podem ver aí, ó. Bioherbicidas, uma revolução anunciada. Depois vocês podem acessar essa reportagem, tá bom? Mas eu vou ler algumas coisas que tem para vocês. Vou abrir aqui a reportagem aqui. Uma revolução anunciada. Esse texto é o texto da Startagro, tá? Vocês podem depois acessar. Eles comentam sobre os números impressionantes, né, do mercado global de herbicidas, que saltou aí de 34,7 bilhões de dólares em 2022 para os dados mais recentes aí, mas para a casa dos 38 bilhões de reais, isso em 2023, perdão, 38 bilhões de dólares. Isso dá cerca de 192 bilhões de reais. Ou seja, é um mercado assim, meus caros, absurdo, né? Gigantesco de herbicida. Olha só a oportunidade que temos aí para inserir bioherbicidas no mercado, não é mesmo? Mas aí temos aquelas plantas que são dominantes, né? Que são dominantes aí no cenário das invasoras. Temos aí plantas do gênero Conisia, né? Que são as bulvas. Temos aí o capim amargoso, o capim-pé de galinha. Temos os carurus, né? Do gênero Amaranthus. Só para citar alguns exemplos, né? E conforme o uso dos herbicidas vão crescendo, vai aumentando também o surgimento de biótipos dessas plantas que estão cada vez mais resistentes às moléculas, principalmente ao glifosato. Então, devido a esse surgimento dos problemas das plantas resistentes, temos aí uma oportunidade da busca de alternativas, né, para o controle de plantas daninhas. Ok? Deixa eu ver se esse artigo fala mais alguma coisa aqui. Ah, ótimo. Isso que eu queria falar para vocês. Eu falei para vocês em relação à Universidade de Santa Maria, e lá tem uma equipe de pesquisa, tem pesquisas avançadas em relação a essa área de estudo. Eu vou ler para vocês essa passagem aí, ó. Na semana passada, a Universidade Federal de Santa Maria anunciou uma parceria com a Transfertec,
que é uma empresa especializada em gestão de inovação para o desenvolvimento de um herbicida biológico. O projeto prevê um investimento de R$ 680 mil e promete, se bem sucedido, entregar de fato o primeiro produto registrado dessa categoria no Brasil. Então, o artigo está dizendo que realmente, se a gente for consultar lá no Agrofit, a gente não vai encontrar nenhum produto bioherbicida registrado, ok? Esse é um projeto que é coordenado pelo professor Marco Antônio Mazzucchi, que demonstrou que o micro-organismo isolado apresenta resultados muito próximos daqueles obtidos pelo uso do glifosato. Muito bem, meus caros, quando a gente vai fazer um teste de saber se o herbicida ele é bom mesmo, o herbicida biológico, ele tem que ser pelo menos igual ao herbicida químico. A gente espera que seja melhor, né? Obviamente. A base desse novo potencial, desse potencial produto, com efeitos herbicidas, é o fungo Fusarium fujikuroi. Entretanto, um dos grandes gargalos na produção é a escala, sendo necessário ampliar consideravelmente esse ponto crítico para que a sua produção seja economicamente viável. Bom, como já discuti com o meu orientador lá de Viçosa, da UFV, e como ele já escreveu, de acordo com aquilo que ele já escreveu nas revisões, nos artigos revisando sobre o assunto, ele diz o seguinte, tem uma coisa interessante. O problema não é nem científico, o problema é de segredo industrial, porque a indústria, com certeza, ela vai ter seus segredos ali no processo de fermentação desses organismos. Então, o segredinho está ali na indústria. Eles têm ali, a indústria, assim como a ciência também, eles têm seus segredos industriais. Ok? Bom, e eu fui procurar alguns trabalhos que o professor Márcio Mazzucchi fez lá em Santa Maria, e eu encontrei uns trabalhos bem interessantes. Esse trabalho, ó, é um deles. Association of Adjuvants with Culture Filtrate from Fusarium fujikuroi for increased the culture of Coniza. O que eles fizeram? Essa equipe fez? Eles pegaram o filtrado do fungo. O que acontece? O que seria esse filtrado do fungo? Esse fungo ele é cultivado em meio de cultura líquido. Nós fazemos a coagem desse líquido. A gente separa o fungo da parte líquida, porque esse fungo pode ser que ele produza alguma toxina e libere para o meio líquido. E eles aplicaram nas plantas. Mas não somente o extrato o filtrado do fungo, mas também adjuvantes, ok? Como falei para vocês na aula passada, nós podemos melhorar o desempenho do bioherbicida através da associação com adjuvantes. Da mesma forma que se faz com o produto, o químico, ok? Olha só, temos aqui as estruturas de Fusarium fujikuroi. É típico desse gênero de fungo a formação desse tipo de conídeos. Os microconídeos, que são esse formato do episódio aqui, parece pequenos ovinhos, né? E temos aí os macroconídeos. Isso aqui são conídeos, esses macroconídeos típicos do gênero Fusarium, parecem pequenos barquinhos, ou há quem diga que é uma meia-lua. Olha só, ele formando aqui na extremidade clamidósporo e aqui ele formando as hifas, né? Ou seja, o típico hifomicito. Vai, travou. Muito bem, olha só. Então, o que eles fizeram? Eles aplicaram o extrato do fungo, o filtrado do fungo, associado ou não com os adjuvantes. E eles verificaram a atividade herbicida, né? Ou seja, quantas plantas ele morreu, qual foi a porcentagem de plantas que morreram. Ok? Vamos aqui para o tratamento 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse aqui eu vou... Esse aqui... Tá. O tratamento 3, que é o filtrado do fungo mais óleo mineral, na concentração de 2,5%. Olha só como é que foi a atividade a atividade herbicida. 80% das plantas morreram. Né? Quando se utiliza o filtrado do fungo mais óleo mineral.
Usando óleo de dendê, usando óleo de soja, óleo mineral, aqui no caso aqui óleo mineral só com água destilada, obviamente não teríamos controle, né? Mas enfim, olha só, como é que é o desempenho do fungo como herbicida, ele melhora na utilização aqui do óleo mineral. Agora, quando temos a utilização do óleo de soja e do óleo de dendê, que é palm óleo, né? O pessoal chama também de palma de óleo, a atividade herbicida ela foi significativamente menor. Ou seja, só 10% das plantas morreram. E foi diferente, né, desse tratamento 3, igual aos outros, né? É como se aqui não tivesse utilizado herbicida nenhum. Ou seja, a utilização do filtrado do fungo mais óleo mineral foi o que promoveu a maior atividade herbicida. Vocês acham o controle de 80% um valor bom? Eu gostaria de saber de vocês. Acho bem eficiente. Eu fui numa fazenda essa semana passada, acho que controlou 20%, sobrou 80%. Nossa, 20% sobrou 80%. Realmente, ó. Estava muito bom para quem quisesse estudar plantas daninhas. Tinha de tudo lá. Caruru, carrapicho, erva de touro, tinha tudo. Uhum. Eu também considero um controle muito bom, nível excelente. Claro que quando a gente pensa, quando a gente vai comparar com herbicida químico, aí o que acontece? O herbicida químico ele vai matar a planta de um dia para o outro, né? E também matar quase tudo, né? Aí me diga, Micaela, você levantou a mão? Professor, eu estou vendo aí que eles usaram óleo mineral, né? Essa Isso. semana eu tinha levantado até uma discussão com um colega de trabalho meu em relação ao uso de adjuvante, esses, por exemplo, assim, antideriva e tudo, ou o óleo mineral, se era mais eficiente do que um adjuvante, sabe? Porque Uhum. algumas coisas eu vi assim que quando se trata de herbicida, o óleo mineral ele não é substituível. Isso, exatamente. E, assim, a gente tem que estudar muito bem a questão do adjuvante. Claro que nas nossas condições aqui, ó, por exemplo, do óleo mineral, no caso aqui do controle de plantas daninhas, a gente quer que mate a planta, né, daninha? Mas em outras situações, a gente quer que não mate a cultura, né? Tem adjuvantes aí que eles são mais tóxicos que o herbicida, perdão, que o fungicida propriamente dito, né? E pode fazer com que o herbicida, inclusive, ele se torne tóxico não somente para a planta daninha, mas para a lavoura. Então a gente tem que ter esse cuidado. Deixa eu ver o que o Antônio Bizarro falou. Extrato pirolenhoso não pode aumentar a eficiência desses bioherbicidas. Eu não conheço nenhum trabalho com extrato pirolenhoso, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas estudos precisam ser feitos. Bom, Ô, a Bruno, Luciana... só um comentário aqui. Esse produto aí, cara, tem muito. Tem até uma nota técnica da Embrapa falando sobre ele, sobre o pinho lenhoso. Só que, cara, é tipo ômega 3, sabe? Da Top Term. Tipo, serve para tudo, sabe? Só que não é tão aprofundado assim. Tem até uma questão de toxicidade, tá? Uhum. Bem lembrado, Zé, bem lembrado, exatamente. Enfim, né, a Luciana comentou aqui porque talvez outros óleos não preservaram o fungo de forma eficiente, como o óleo mineral faz. Isso pode acontecer. Às vezes pode ser que os outros óleos possam até ter matado. No caso aqui não foi o fungo, ele não foi aplicado conídeo, né, a estrutura dele foi aplicado filtrado do fungo. Nesse filtrado do fungo pode ter a toxina que o fungo libera. Pode ser que esses óleos tenham neutralizado a toxina. Isso pode ter acontecido também, né? Da mesma forma que ocorre aí nas interações incompatíveis quando fazemos misturas aí de produtos, né, para aplicar na lavoura. Pode acontecer
a incompatibilidade física, a incompatibilidade química também, né? Luciano falando, o filtrado do fungo não é o fungo purificado, não. Não é o, assim, na verdade, é como se fosse caldinho do fungo, entre aspas, né? Pegamos, nós coamos com uma peneira, com gás, né? Esse fungo, nós separamos o fungo daquela parte aquosa, que ele é cultivado no meio líquido, né? Como eu falei para vocês. A gente não inoculou, eles não inocularam nada do fungo, nada. Somente o filtrado. E o sobrenadante, isso, exatamente, sobrenadante. Exatamente. Tranquilo, Luciano, sem problemas, sem problemas. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse trabalho aqui. Não, esse aqui não é o caso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Como é que foi aí o controle das plantas deles? O melhor controle que tivemos. Deixa eu ver aqui. Vocês podem ver aí, ó, como é que foi o controle, né, de alguns tratamentos quando comparado aí, ó, que o controle com filtrado, né, usando óleo mineral. Aqui vários níveis de combinação, vários níveis de óleo, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês somente a diferença, como é que a planta, como é que foi a reação da planta, né? Aqui temos aí as plantas sendo controladas aí, no caso a buva, né, sendo controladas aí pela mistura do filtrado com o óleo mineral. E outras que não foram tratadas. Vocês conseguem ver aqui, ó, que as outras plantas nem reagiram, assim, não tiveram reação nenhuma, né? E as plantas que foram tratadas, que com o tratamento que foi eficiente, elas aí, ó, quase mortas, marrons. Às vezes, meus caros, pode ser que a planta não morra, mas ela tem seu desenvolvimento atrasado. Por que isso é interessante? Porque aí, vamos pegar aqui o exemplo da soja. A soja ela consegue crescer mais depressa que essas plantas daninhas, elas conseguem formar um dossel suficiente para forrar, digamos assim, essas plantas daninhas que estão ali no solo. E essas plantas daninhas não vão conseguir crescer muito bem. Lembre-se que eu falei para vocês que um dos grandes problemas em relação a plantas daninhas é competição por água e nutrientes. Então, nesse cenário aí, podemos ter como vencedoras as lavouras, ok? No controle biológico, a gente não quer, pelo menos não é preconizado a morte das plantas. Pelo menos que o desenvolvimento das plantas daninhas sejam atrasadas. Claro que se tivermos produtos biológicos que de fato possam matar as plantas, ok, sem problema nenhum. Mas lembre-se do seguinte: temos que escolher muito bem o organismo que vamos utilizar para o controle biológico, né? Não pode ser um organismo que, no caso do controle com bioherbicida, fique perpetuando na área, né? Senão vocês vão matar comercialmente o produto. Lembre-se que eu falei para vocês lá do Devine, né? Só a título de exemplo. Tá? Então vamos lá, falar de vantagens do desenvolvimento de bioherbicidas. Bom, gasta-se bilhões e bilhões de dólares para o desenvolvimento de herbicidas químicos. E a taxa de sucesso é menor que 1%. Mas para os bioherbicidas, a taxa é baixa também, mas olha só, uma porcentagem maior. Porcentagem ali da casa dos 5%. Ok? Para o desenvolvimento de um herbicida químico, existe o orçamento ali na casa dos 50 milhões de dólares. Herbicida químico. Agora, o herbicida biológico, está ali na casa dos 2 milhões de dólares. Interessante isso, né, meus caros? E outra coisa, a escassez no registro de novas moléculas de herbicidas. Tem ficado aí cada vez mais escasso o registro de herbicidas químicos, né? Isso sem falar das restrições do registro de novos herbicidas químicos, devido aos problemas ambientais. Há suspeitas aí, eu vi algumas pesquisas aí, em que se suspeita, temos uma ligação suspeita do autismo com a utilização de glifosato, de outros herbicidas, outros produtos.
etc. E há outros problemas também, os problemas de contaminação, né, e etc, etc. Isso sem falar do aparecimento de biótipos de plantas resistentes. Então, temos aí o cenário ideal para que comecemos a pesquisar e desenvolver produtos biológicos para o controle de plantas daninhas. Ou seja, o cenário é promissor, não é? Com certeza o cenário é promissor, mas aí temos alguns gargalos, vários gargalos, a serem derrubados aí, a serem superados. Alguns já foram ditos, né, em momentos anteriores. A questão do custo, também existe a questão do preconceito também. Vamos lá. A desvantagem do desenvolvimento de herbicidas. Eles existem também, né, como tudo, né? Tem vantagens e desvantagens. Primeiro, complexidade e custo. O desenvolvimento de protocolos de produção eficientes de baixo custo pode ser desafiador, principalmente para alguns organismos, né? Eu falei para vocês que é necessário a gente fazer uma seleção muito boa desses organismos, não é porque temos ali, eu achei na Trapoeraba 50 espécies de fungos, que todos vão ter o potencial para serem bioherbicidas. Nós precisamos saber, né? Se tem dentro daquele grupo aqueles que sejam fitopatogênicos a lavouras, ok? Por exemplo, um herbicida, ele não pode ser patogênico a soja, patogênico a trigo, a cana, a milho, não é mesmo? Porque são culturas agrícolas importantes. Ok? Necessidade do controle de qualidade rigoroso. Contaminações e perda de viabilidade podem comprometer a eficácia do produto. Aí, meus caros, temos que ter uma pesquisa muito boa na parte de vida de prateleira. Em relação a contaminações, isso é muito sério quando a gente fala, temos aí uma discussão aí dos produção on-farm, né? Desses produtos por controle biológico. Zé não me deixa mentir, posso estar errado, mas acho que essa semana teve a liberação de registro para quem produz na fazenda, não é isso, Zé Neto? Você está sabendo disso? De alguma coisa desse tipo? Cara, é algo que está previsto na lei, né, Bruno? 15.070. Só que acontece que dentro de um ano, né, a gente tem a implementação de diretrizes, né, principalmente do mapa, né? Uhum. Isso mesmo. Então, meus caros, temos a questão do controle, produção on-farm, temos que ter muitos cuidados, principalmente o controle de qualidade. Contaminantes. Eu tive problemas sérios com contaminantes no desenvolvimento da minha tese. E até conseguir que meus isolados ficassem livres de uns micoparasitas foi trabalho. Tive muito trabalho mesmo. Bom, sensibilidade a condições ambientais. Alguns agentes podem ser sensíveis a variações de temperatura e umidade durante a produção e o armazenamento. Não somente nesse cenário. Tá ok? Bom, alguns fungos que aplicamos no campo, eles podem sentir o efeito da radiação ultravioleta, o efeito da baixa umidade relativa. Falei para vocês que na aula passada, né, temos produtos aí muito dependentes do molhamento foliar, né? Principalmente orvalho. Então, devemos pesquisar algo que supere esses problemas. Eu falei para vocês a questão do adjuvante, né? Eu falei para vocês aí como é que o adjuvante pode ajudar a melhorar muito o desempenho do produto biológico, ok? Enfim, há vários outros fatores. Bom, e escalabilidade. A transição de experimentos de laboratório para produção industrial em grande escala pode apresentar dificuldades técnicas e econômicas. Tá ok? Como falei para vocês, a indústria tem um segredinho, né? Mas na questão de pesquisa, ela precisa melhorar também, claro, mas se juntarmos com o fator indústria, teremos aí, se a indústria estiver interessada também, claro, podemos ter aí um avanço gigantesco nessa área. Especificidade, produtos. Como eu já falei para vocês, existem produtos muito específicos, né? Ou seja, temos aí um triunfo tecnológico excelente ao controle atrapoerável, inclusive 100%. Mas fracasso comercial. Eu citei um exemplo para vocês do Devine, né? Que é enquadrado nessa linha aí, ó.
triunfo tecnológico, fracasso comercial. Então, a solução, que seria? Focar em plantas-alvo que apresentam um mercado robusto. Ou então para aquelas intratáveis, com produtos químicos. Como assim, professor Bruno? Vamos lá. Buva. A buva é uma das grandes plantas daninhas, não é? Outra planta daninha aí, caruru, leiteiro, capim amargoso, etc, etc. São poucas, algumas plantas daninhas que podem representar um mercado gigantesco aí e que absorvem grandes assim, volumes de dinheiro quando a gente pensa aí em herbicidas adquiridos. Então, uma solução é focar nessas plantas-alvo que apresentem mercado robusto. Ou então para aquelas plantas que, por exemplo, não têm um registro de herbicida. Isso pode ocorrer também. Ou focar alguns mercados, em outros mercados, tipo a agricultura orgânica, que tem crescido, né, também, etc, etc. Mas um dos grandes gargalos é esse aí que eu coloquei em destaque, produção massal. É caro produzir esses tipos de micro-organismos, tá? Temos aí micro-organismos com excelente potencial, mas com baixa produção de inóculo. É o fungo que é chatinho mesmo, né? A bactéria. Nem tanta bactéria. A bactéria é menos problemática em relação à produção massal, mas tem fungos aí que eles esporulam muito pouco. Ou então eles têm uma preferência alimentar muito específica. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. A necessidade também de pesquisas de viabilidade em questão de vida de prateleira, tecnologia de aplicação, entre outros. Em relação à pesquisa com tecnologia de aplicação, eu pessoalmente não conheço. Aqui no Brasil, nada foi feito em relação a controle biológico de plantas daninhas. Eu mostrei para vocês na aula passada com aquele vírus, né? Que ataca aquela solonácea, que é invasora lá nos Estados Unidos. Mas a nível de Brasil, eu não conheço nada. E sem falar de uma coisa que eu já falei para vocês, a questão do molhamento foliar, né? Fatores ambientais, etc, etc. Ok. Então, vamos falar da produção massal. Produção massal, vários métodos, tá? Primeiro deles, aí temos a multiplicação em vivo, multiplicação em plantas. No caso aí, para aquelas plantas cujos patógenos são biotróficos, ou seja, parasita obrigatório, que a gente não consegue fazer o isolamento em meio de cultura. Então, a gente tem que manter esses patógenos em plantas vivas, ok? No caso dos insetos, a gente precisa também da planta, ok? Mas eu vou focar aqui nos micro-organismos. Outro método, temos a fermentação em substrato sólido, pode ser placa de Petri contendo BDA, por exemplo, que é o meio de cultura, é o mais famoso que tem. Pode ser em grãos, pode ser em restos culturais também, casca de arroz, bagaços de cana, né? Que antigamente eram baratos, mas hoje são produtos caros. Temos aí a fermentação líquida, né? Principalmente para bactérias. Também para o fungo que a gente consegue fazer a extração do extrato, né? Do filtrado. E temos o método difásico também, em que fazemos primeiro uma fermentação sólida, crescimento em meio de cultura, e depois colocamos pedaços dessas culturas em meio líquido, e nesse meio líquido vai ocorrer a multiplicação desses organismos. E que tipo de substrato pode ser utilizado? Temos aí meios de cultura, como eu falei para vocês, do BDA, tem vários meios de cultura, temos os meios de cultura baseados no próprio extrato da planta daninha, ok? Grãos como arroz, deixa eu ver o que mais, além de arroz de vários tipos, arroz pode ser arroz integral, arroz parbolizado, o arroz branco, aveia, cevada. Também pode ser utilizado, no caso aí do meio de cultura sólido, pode ser utilizado fubá, polvilho, etc, etc. Resíduos orgânicos, como restos culturais, bagaço, casca, etc. Mas temos aí um problema, como eu disse para vocês, tem se tornado produtos muito caros. Além disso, existe a necessidade de suplementação com nutrientes, né? Vitaminas, etc, etc.
E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá bom? Mais para frente. Para a produção massal de fungos e bactérias, podemos utilizar bioreatores, utilizando meio de cultura líquidos ou sólidos. Da mesma forma que ocorre para a produção de organismos para controle biológico de doenças de plantas, aí para tricoderma, para metarrísio, bovera, etc, etc. Ok? E o que nos permite uma grande quantidade de esporos produzidos, né? Ou de micélios, quando a gente fala de fungos, ou então de células bacterianas. Para células bacterianas é mais fácil ainda, porque temos aí um método que a bactéria utiliza para sua reprodução, né? Que é a fissão binária ou sessiparidade. Então, o aumento das células bacterianas será exponencial. Ok? Para insetos ácaros, o que a gente pode fazer para a produção massal? A gente pode criar em biofábricas com condições controladas de temperatura, umidade, alimentação, etc, etc. Né? E as plantas hospedeiras por os insetos herbívoros são cultivadas em larga escala. Aí. Temos aí, ó, o cultivo de aguapé para multiplicação aí desse besouro aí, né? Desse coculeonídeo aí, que é a Neoquitina eichhornia, que é um inseto que tem controlado eficientemente o aguapé. Ok? Eu vou citar esse exemplo aqui que foi de um trabalho que foi feito pela equipe do meu orientador na UFV. Eles pegaram um fungo que atualmente chama-se Curvularia madana, mas na época se chamava Duosporium madonum. E eles cultivaram esse fungo em grão de arroz. Aqui temos aqui o Conidiófora, aqui temos a Conidiófora, célula conidiogênica, aqui o conídeo desse fungo, tá? É um infomiceto, atualmente do gênero Curvularia. Temos aqui as hifas, né, os esporos sendo formados aqui em meio de cultura. E esse é o fungo que tem um potencial para o controle da tiririca. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o substrato. A primeira coisa que eles queriam verificar é em qual nível de umidade eles obteriam maior produção de conídeos. Eles utilizaram 5 níveis de umidade no substrato. De 5, isso. 50, 60, 40, 70 e 80%. E eles verificaram que a maior produção de conídeos ocorreu a partir de 40, 50, 60. Né? Sendo que de 70 e 80% não teve produção de conídeo nenhuma. Provavelmente isso se deve a contaminantes, que é favorecido por esse alto nível de umidade, como principalmente bactérias. E olha só que interessante, temos aí 40, 50, 60% promovendo o mesmo nível de produção conidial. Obviamente, eu vou usar qual porcentagem de 40%? Ou seja, eu vou utilizar aqui menos água, né? E teremos o mesmo aqui, porque teremos aqui o mesmo nível de produção de conídeos, como ocorreu em 50 a 60%, né? Quando tivemos aí níveis maiores de umidade. Tranquilo até aqui, meus caros? Quem tiver alguma dúvida pode falar, tá bom? Bom, agora em relação ao suplemento, eles utilizaram 3 tipos de suplementos: carbonato, sacarose, ureia e o controle. Ou seja, o controle eles não adicionaram nenhum tipo de suplemento. Olha só que interessante. Na utilização de sacarose e ureia, a produção de conídeo ela foi bem menor que carbonato e o controle. Mas olha só, utilizando carbonato e não ter utilizado carbonato, ou seja, o controle, foi a mesma coisa. Então, adianta utilizar algum suplemento aqui? Não, nem precisa, né? Porque temos suplementos que vão prejudicar a produção de conídeos e temos aquele suplemento cuja adição não vai fazer nenhuma diferença na produção de conídeos. Ah, professor, mas deu um pouquinho mais alto, ok. Mas estatisticamente foi igual. Então, para que utilizar algum suplemento? Esse foi o caso para esse fungo, tá? Para outros fungos, a situação pode ser totalmente diferente.
Outra coisa que eles avaliaram, o tempo de incubação desse fungo no arroz. O que eles fizeram? Eles colocaram disquinhos do meio de cultura em arroz e eles deixaram esse arroz incubado por 6 dias diferentes. Nesse caso aqui, depois de 3 dias, eles abriram o saco e extraíram os fungos. Outro tratamento, depois de 4 dias, eles abriram o saco, extraíram os fungos. E assim por diante, até o 8º dia. Então, eles verificaram que, após o 3º dia de incubação desse fungo ali no meio de cultura, aqui no caso arroz, tivemos a produção significativa de conídeos, que foi igual aos 4 dias, aos 4 dias e aos 6 dias de incubação. Sendo que esses 6 dias foi igual aos 5 dias aos 5 dias de incubação. E aos 7, 8 dias de incubação, tivemos aí uma produção menor de conídeos. Ou seja, a partir dos 3 dias, vamos ter aqui uma produção significativa de conídeos. Ou seja, quanto mais rápida a produção ser, melhor será também, ok? Porque teremos ali maior celeridade na produção do agente de biocontrole. Outro aspecto a ser que eu trouxe aqui para vocês é em relação à fermentação líquida de Coletótrico truncatum, UFO 280, que é um fungo que tem um potencial microherbicida para o controle de vírus pilosa, que é o picão preto. O UFO 280 foi o isolado que a equipe encontrou, que a equipe identificou isso lá da Universidade Federal de Uberlândia. Então, temos trabalhos feitos no Brasil quanto a isso, ok? Vamos. Eles estudaram vários meios de cultura, eles estudaram várias coisas. Vamos focar aqui. O meio de controle, o meio de cultura líquido, eles utilizaram o meio de cultura líquido. Quais foram os 5 tipos de meio de cultura? O SYA, que é o extrato de levedura, mais sacarose, mais outros produtos também. Temos aqui a batata dextrose. Temos aí o caldo de cenoura. Temos esse que é o CB. Temos aí o VB, que é uma sopa de vegetais, a sopa de hortaliças. É uma receita que foi desenvolvida, inclusive, lá no departamento onde eu estudei. E o extrato de malte. E podemos ver que quem promoveu a maior produção de conídeos foi o extrato de malte, ok? Diferente, que mostrou a diferença significativa dos demais aqui. 44 vezes 10 a quinta conídeos por ml, ou seja, uma quantidade grande, né? Quando comparado com esses outros meios de cultura. Que mais aqui? A questão também, a agitação do meio líquido. Isso também foi levado em conta e verificaram que na rotação, no agitador a 180 RPM, a produção de conídeos foi maior. Outro estudo que é feito em relação ao pH, né, que também, qual pH que a gente vai utilizar no meio líquido, e o pH que promoveu maior produção de conídeos foi a 8,78. O pH 8,78, que promoveu a produção de 1,95 vezes 10 a quinta conídeos. Ok? E o período de incubação também. Tivemos aí de 3 a 18 dias. E tivemos uma produção maior ali já no final, né? Já aos 18 dias de incubação. E que promoveu também uma maior concentração de conídeos. Ok? Então vai depender do quê? Vai depender do que a gente falou até agora, né? Vamos lá, revisando. Produção massal vai depender do nível de umidade do substrato, vai depender da adição de suplementos, de vitaminas, do tempo de incubação do fungo ou qualquer outro organismo, né, no meio de cultura. Que mais?
O tipo de meio de cultura também vai influenciar a agitação, né? O pH, no caso, aí, se tratando aí de meio líquido, né? O pH do meio, etc, etc. Ok? Enfim. Vamos ver aqui, o que mais aqui? Que é o efeito, aqui é a produção do micélio, no caso aqui, eles estudaram diferentes condições de incubação na massa de micélio e esporulação desse fungo. E a mortalidade e na mortalidade das plantas. No caso ali, na mortalidade das plantas de picão, ok? Então, eles verificaram aqui que o meio... Esses aqui foram meios utilizados somente para testemunha, então não teve mortalidade, ok? Então, o meio aqui que promoveu maior mortalidade aqui, todos foram aqui 100%, mas aqui promoveu maior produção de micélio, qual que foi? Aqui foi o... Na casa aqui, na verdade, foi esse JP. O que esse JP é o que mesmo? É o... Não, na verdade, esse JP foi a testemunha. Vamos em frente. Bom, em relação a questão da agitação, né? Como já era esperado, como eu falei para vocês na tabela anterior, né? A rotação, no caso, 180 RPM aqui, foi a que promoveu a maior produção de conídeos, e aqui também vai ocorrer a maior produção de massa micelial, que faz até lógico, né? Quanto mais tempo deixa o fungo crescendo ali no meio de cultura, maior vai ser a produção de micélio dele, ok? E outros dados que vocês depois vocês podem explorar aí nessa tabela quando vocês forem consultar para estudarem, para fazer as leituras, né, os trabalhos também, né, os exercícios. Então, vocês também podem consultar esse trabalho também, tá bom? Bruno, Elias levantou a mão. Pode falar, desculpa. Professor Bruno, boa noite, né? Sim, boa noite. Nós sabemos que a luz solar, ela é um dos maiores fungicidas que temos, né, na natureza. Isso. Eu não vi nenhum trabalho aí controlando isso aí, né, a luz solar, nesses ensaios aí de produção, de multiplicação. Boa pergunta. Boa pergunta. Então, eu até tentei começar um trabalho lá quando eu fui fazer meu experimento na tese de doutorado, verificar se algum adjuvante tinha algum efeito contra a luz solar, contra a radiação ultravioleta, só que esse experimento ele foi abortado. A gente não fez esse experimento, mas ele precisa ser feito, né? Porque o fungo, igual você falou, o fungo, o sol, ele é um poderoso fungicida, né? Ele pode ressecar o fungo, né? Ele pode inibir o tubo de germinação desses fungos. Então, não teremos aí o controle biológico eficiente. Isso pode ocorrer, sim. Mas é necessário mais estudos. Enfim, olha só, tanto de lacuna que tem para ser estudado, não é mesmo? Muita coisa precisa ser estudado para... Pois é, na produção do patógeno, do fungo, no caso, né? Também, pelo jeito, não teve esses ensaios quanto vamos supor, o do laboratório, né? No escuro, com a luz ou sem luz, não fez, parece, nesse tipo de ensaio na produção também, não na aplicação, na eficiência, né, de um produto final, mas na produção dele. Não, pelo menos esse trabalho não fala disso. Esse trabalho não fala disso. Ok. E como eu falei para vocês, realmente assim, é um dos grandes gargalos, né? Outra questão do grande gargalo é da questão da tecnologia de aplicação, das condições, né? Igual o herbicida químico, o fungicida, né? Vai ser um produto fitossanitário também, mas, apesar de ser biológico, né? Então, todos os trabalhos precisam ser feitos. Em relação à eficiência agronômica, toxicidade, contaminação ambiental, etc.
Beleza? Ô, Bruno, mas talvez o organismo que ele já é fotossensível já é deletério, às vezes não tem pesquisa por conta disso, né? Pode ocorrer. Mas aí a gente pode, mesmo assim, a gente pode superar através da utilização do adjuvante. A Luciana Entendi. falou. Pode mostrar os conídeos com mouse. Conídeos de queijo, Luciano. Deixou batido aqui o. Passou batido aqui o. Só temos de exemplo aqui. Deixa eu voltar lá para o trabalho do fusário. Fusário. Ah, tá. Esse aqui mesmo. Olha só. Consegue ver aqui, ó. Conídeos são esses aqui, ó. Essas bolinhas aqui. Esses pequenos bastõezinhos, tá? Há vários formatos de conídeo nos casos. Pode ser conídeo redondinho, pode ser conídeo formato de salsicha, formato de espiral, formato estrelado. No caso aqui do fusário, o formato parece um barquinho ou grão de arroz. Há vários formatos aí de conídeos. Os fungos são assim, muito variados, ok? As bolinhas, isso entre aspas. Paulo Silva falou assim: geralmente esses trabalhos em laboratório são feitos com fotoperíodo controlado. Bom, em relação à questão da produção de fungos em meio sólido, é exatamente isso. A gente tem um fotoperíodo ali de 12 horas. Geralmente de 12 horas. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, esse foi um dos trabalhos que também foi feito por um dos membros do trabalho anterior, junto com o meu orientador, lá da Universidade Federal de Viçosa, né, que é o professor Robert Barreto. Lembrei, o meu JP é o Jenkins. Jenkins Pryor, esse aqui. Ok? Esse, na verdade, foi o que promoveu maior massa micelial. Agora, eu não entendo porque eles não colocaram a mortalidade das plantas. Seja como for, qualquer meio de cultura que a gente for utilizar, eles não interferem na mortalidade das plantas. E foi muito bom, porque a mortalidade foi o quê? 100%. É o que a gente gostaria, né? Que seja um produto que tenha o mesmo desempenho do produto químico, ou até melhor. Aqui não tem como ser melhor, porque já foi 100%, né? Talvez o que precisamos melhorar no controle biológico do fungo, por fungos, é a celeridade, né? Que a planta daninha, quando a gente aplica um produto químico, um herbicida químico, a planta morre de um dia para o outro, né? Aqui as coisas serão mais devagar. Mas antes de dar prosseguimento à nossa aula, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Ok? Pessoal, então 8h10 a gente volta, tá bom?
Bem, meus caros, então nós vamos continuar com a nossa aula, né? Já encerrando o conteúdo dessa disciplina. Vocês estão me escutando bem? E digam aí, escrevam aí no chat. Sim. Tá bom, Bruno. Ah, beleza, ótimo. Então vamos em frente. Bom, um dos trabalhos que o meu orientador desenvolveu com os orientados dele foi isso aí, ó, produção líquida, produção em cultura líquida desse fungo aí, que é o Lioclamidosporiformes. O que acontece com esse fungo? Esse fungo, ele produz um tipo de estrutura chamada clamidósporos. Eu falei para vocês na aula passada, né? A fitóftora produz clamidósporos e esse fungo, que é a Lioclamidosporiformes, forma também. Tanto que o nome científico dele está ligado à formação da estrutura abundante que ele forma, né? O que é esse clamidósporo? Essas células aqui, ó, que ocorrem no meio da hifa, elas podem ocorrer no meio da hifa ou então no final da hifa. E elas terão como utilidade na sobrevivência do fungo em condições adversas. Então, isso será uma vantagem quando formos aplicá-lo no campo. Por quê? Esses clamidósporos, eles podem apresentar resistência à radiação, por exemplo. A radiação a alta temperatura, ok? Então, o que eles utilizaram? 7 meios de cultura. Eles queriam verificar em que meio de cultura ocorria a maior produção dessas estruturas. Temos aí o meio JP, Jenks Pryor, composto aí por sacarose, extrato de levedura, 4 ml de Twin 80, que é um adjuvante. Não vou falar o nome de todos os ingredientes aqui não, tá bom? Temos aí o AD, o Catru, o GO, o JA, que é o Jackson, o KO e o PA. Aí vocês vão ver aí, ó, que a composição deles vão variar, né? Vai ter mais compostos vamos ter meio de cultura aí que vamos ter vitaminas, enfim, vai variar, né? Além, claro, da água destilada. E eles verificaram o seguinte: a maior produção desses 4 meios de cultura, que foi o JP, vou pegar esse JP aqui a termo de exemplo. O JP foi o Jenks Pryor, contém sacarose, extrato de levedura, o Twin 80 e a água destilada. Outra aqui, o PA, o Paris. Essa porção de ingredientes aqui, né? E o JA é o que? JA, o Jackson. Essa porção de nutrientes mais essas vitaminas aqui, ó. Essa porção de vitaminas e o AD. O AD é qual? O Adamec. Contém até licor de milho, olha só que interessante, etc, etc. Enfim, teremos aí, meus caros, vários compostos aí de formulações diferentes aí no meio de cultura. Eles verificaram que o JP, esses 4 aqui, eles promoveram maior produção de clamidósporos. E aqui não teve produção nenhuma. O KO, GO e o CA. Pode ser que esses compostos tenham sido tóxicos por fungo. Isso pode ocorrer também. Ok? Bom. E eles pegaram esses... Deixa eu ver o que eles pegaram aqui. Produção... Produção de clamidósporos em casa aqui, em Jenks Pryor, que foi o melhor meio que eles utilizaram. Eles verificaram os dias de incubação, pH, a agitação e a temperatura. E eles queriam verificar quais são as condições ideais para a produção de clamidósporos nessas condições aí, nesses parâmetros. Eles verificaram aqui que dentro da casa dos 6 a 9 dias tiveram uma maior produção de clamidósporos, né? Desse aqui de 3 a 18 dias de incubação. Decaindo aqui, ó, a partir do 10º dia aqui, drasticamente. Em relação ao pH do meio, o pH de 6,98 foi que promoveu maior produção de clamidósporos. Na agitação de 0 a 210,
a agitação de 150 RPM foi que promoveu a maior produção de clamidósporas. Em relação à temperatura, ali na casa dos... Ali já na casa dos 25 graus, ali, praticamente ali próximo da temperatura ambiente, tivemos uma produção elevada de clamidósporas. Ok? Então, ele levou em conta vários aspectos, né? Tempo, pH, agitação, temperatura, o meio de cultura a ser utilizado, como ocorreu nos outros trabalhos anteriores, não é mesmo? E a fonte de carbono, né? Que é um suplemento aí para ajudar na produção dos clamidósporos. Que foi aí o açúcar mascavo, a maltose, sacarose também. Aqui o que também aqui sacarose comercial, o açúcar comercial também eles avaliaram. A sacarose, aquela sacarose de laboratório também eles avaliaram. A utilização de glucose também, glicose e maltose. E o que promoveu maior produção de clamidósporo foi o açúcar mascavo. E aqui eles colocaram até o preço, né? Naquela época, isso faz mais de 10 anos atrás, né? E o açúcar mascavo, ele foi um pouquinho mais barato que o açúcar comercial, que é aquele açúcar branco, né? O refinado. Então a gente tem que levar em conta também o preço, né? Estiver a sorte que o açúcar mascavo foi o que promoveu uma maior produção de clamidócitos, porque se fosse aí a maltose, olha só, a maltose aqui está bem mais caro que o açúcar mascavo. Então a gente precisa encontrar não só condições ideais para o desenvolvimento, para a produção massal desses fungos ou bactérias, seja o que for, mas também meios de cultura baratos. Tá ok? Eu já vi aí trabalhos utilizando vários tipos de arroz. E o arroz em que se encontra maior produção de fungos é o arroz parbolizado. Só que ele é mais caro. Arroz já não está barato, né? Mas aí o fungo prefere justamente mais caro. Isso não é só um exemplo ou outro, não. Tá? Ele ocorre, esse exemplo aí, ó, do crescimento em substratos caros, ocorre em outros trabalhos também. Daí o gargalo, né? Ou seja, são organismos altamente exigentes em termos nutricionais. Bom, em relação à vida de prateleira, devemos dizer algumas coisas também. No caso de bioherbicidas à base de fungos e bactérias, esse tempo de prateleira ele pode variar de meses a um ano, dependendo da formulação, tá bom? Se é esporo seco, se é suspensão líquida. Também vai depender das condições de armazenamento, como temperatura, umidade, ausência da luz ultravioleta. Isso tudo aí, meus caros, pode interferir na vida de prateleira do fungo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um trabalho sobre vida de prateleira. Em relação a insectos e ácaros, a situação vai ser diferente, vai ser uma vida de prateleira mais curta. Por quê? São organismos vivos, né? Eles possuem necessidades específicas, a gente precisa produzir esses organismos o tempo todo, né? E a formulação deve envolver embalagens que garantam sua sobrevivência e viabilidade até o momento da liberação. Aí acho que a coisa mais complicada ainda, né? Que a gente está trabalhando com organismos vivos. Ali para o controle biológico de insetos, temos aí o exemplo do tricograma, né? Que eles utilizam ovos, acho que é dentro de uma colada, tipo uma pasta, não estou lembrado muito bem no papel. Isso pode ser, quem sabe, estudado para o controle de plantas daninhas também, né? Em relação a nematóides, pode variar, o tempo de prateleira pode variar de semanas a meses, né? Vai depender da formulação. Se é suspensão aquosa, se é formulação em gel, etc, etc. E nesse caso, o armazenamento refrigerado ele é recomendado. Bom, agora esse é um trabalho interessante para fechar a nossa disciplina que eu trouxe aqui para vocês. Tem uma planta daninha lá no Oriente, que invade também o Oriente, que é chamada de mentraço, né, que é a Geratoconizóides.
E a equipe desse trabalho, eles pesquisaram métodos de preservação de fungos para o controle biológico dessa planta. Eles utilizaram tempê. Alguém já ouviu falar do tempê? Ninguém ouviu falar do tempê? O tempê, meus caras, é um prato típico lá da Indonésia. Mas esse processo de produção de tempê sobra tipo como se fosse uma água, um líquido. E eles utilizaram esse líquido para ajudar na produção de... Perdão, na preservação desses fungos e também ali no processo ali de obtenção ali da tapioca, também temos aquela aguinha, né, que fica, que sobra. Então, são métodos ali, são meios de cultura, meios de preservação mais baratos, né? A gente precisa de meios de preservação mais baratos também, ok? Então, quais os fungos que eles pesquisaram para preservação? Um deles foi a curvulária. Eles avaliaram esse trabalho ali dentro de 10 semanas e verificaram qual o produto que iria promover maior vida de prateleira, isso para curvulária. Os maiores níveis foram observados quando preservados no líquido de tempê, como vocês podem ver aqui, na casa ali dentro das 6 semanas de armazenamento. E os menores níveis foi com o líquido ali do resíduo da produção da tapioca. Em relação a outro fungo que eles utilizaram, que fofusaram, o desempenho foi o mesmo. Verificaram que tiveram uma maior densidade de conídeos ali às 6 semanas de incubação, de vida de prateleira, né, de armazenamento. E conforme essas semanas foram avançando, ocorreu a diminuição da densidade de conídeos. Sendo que ele, na casa das 10 semanas, essa densidade ela foi praticamente zero. Como assim, professor? Em cada tempo, eles pegaram, no caso aqui, 2 semanas após o armazenamento, as 4, 6, eles foram pegando o fungo e colocando em meio de cultura e contaram o número de colônias. Ok? Melhor dizendo, número de colônias não, número de conídeos por ml. Aqui também foi cerca de 6 semanas após o armazenamento, e aqui também 6 semanas. 6 semanas dá o quê? 1 mês e meio. Ou seja, um período relativamente curto, né? Para um produto que a gente quer vender comercialmente. E para um fungo chamado quetômio, olha só. Como é que foi um desempenho interessante. Ele deu um salto a partir das 6 semanas aqui, com um pico ali nas 8 semanas após o armazenamento. E aqui tivemos o número de colônias. Aqui foi o número de colônias de fato. Ok? Um número de colônias bem maior. Isso em líquido ali da produção do tempê. Depois despencando ali por volta ali da casa dos 9 10 semanas. E com o líquido da tapioca, da produção da tapioca, o desempenho foi menor. O que isso quer dizer? Depende, né? A vida de prateleira vai depender não só do fungo que a gente vai utilizar, ou bactéria, ou seja, qualquer outro organismo, mas também do meio em que vamos utilizar para a preservação. Ok? É aquela pergunta clássica aquela palavra clássica do agrônomo, vai depender, né? Depende. Não tem jeito, meus caras. Ciência é assim mesmo, né? E outra coisa que eles verificaram também, o efeito desse meio de cultura, nesse caso aí, o meio de cultura consistiu aí no líquido da produção da mandioca e do tempê na doença, na severidade da doença que esses fungos provocam no mentrasto. Ok? Porque pode ter meios líquidos aí, meus caros, ou meio sólido também, que eles podem interferir negativamente na severidade da doença, ok? Quais foram os tratamentos? Eles utilizaram aqui o controle, ou seja, a planta sem tratamento nenhum, no caso inoculado não, tratada só com água.
Então, nesse caso aqui, eles não verificaram doença, não teve intensidade da doença nenhuma. E aqui esse é um valor que a gente chama de curva a área abaixo da curva de progresso da doença de plantas, que é um dado que a gente consegue obter através da análise da severidade dentro de determinados intervalos de tempo. Então, como a gente já esperava, e está aí também o período de incubação. O que é o período de incubação? É o período entre a inoculação do fungo ou qualquer outro fitopatógeno até o desenvolvimento de sintomas. Então, a gente pode verificar que o período de incubação aqui ele foi bem maior do que para os demais. Apesar de que, aqui, por exemplo, no caso aqui desse fusário mais o líquido da tapioca, ele foi igual ao controle, mas numericamente foi menor. Então, a gente consegue ver aí ó, que tem uns trabalhos que podem nos gerar dúvidas. Né? Como assim foi diferente Como assim foi igual da testemunha, sendo que numericamente foi bem diferente, né? Isso, meus caros, pode ocorrer em condições de campo. Em condições de casa de vegetação é tudo lindo e maravilhoso. Mas quando a gente vai para o campo, a situação muda completamente diferente. Completamente. Outro gargalo é a inconsistência em relação ao controle. Né? Ele não vai repetir em campo o que ocorre na casa de vegetação. Beleza? Em relação ao período de incubação, ok, pode ser que ele varia de planta para planta. Né? Vou pegar um que foi diferente aqui. Aqui. Em relação ao fusário aqui. Fusário mais o líquido de tempê. O aparecimento da doença aqui foi bem mais rápido. O que é interessante para a gente quer que a planta ela manifeste, nesse caso aqui, a planta daninha, sintomas de doença bem mais rápido, né, do que o controle. Outro que apresentou um desempenho bom também, o ketome mais o líquido de tapioca. Diferiu significativamente da testemunha, com um tempo menor de período de incubação. Vamos focar na intensidade da doença aqui. Não vou falar da área abaixo da curva de progresso da doença de plantas, não. Vou falar da intensidade da doença. Obviamente, não teve doença onde não teve aplicação de fungos. E os demais diferiram significativamente da testemunha. Que a gente já esperava, de certa forma, né? Tinha que ter uma diferença, né? A gente esperava assim. E onde tivemos maiores níveis de controle? Quando se utilizou curvulária com o líquido do tempê. 88,78% de intensidade de doença. E já discorrendo aqui, só para discorrer aqui da área abaixo da curva de progresso da doença, também tivemos uma maior área abaixo da curva de progresso da doença. É como se fosse fazermos o gráfico. Ou seja, o gráfico em relação a essa doença ele vai ser maior do que para os outros. Ou seja, curvulária foi o que apresentou curvulária mais líquido de tempê. Apresentou maiores níveis de doença. Ok? Acontece o seguinte, professor, já ouvi falar que curvulária é um fitopatógeno, fusário também. E aí? Isso pode me gerar dúvidas, ok. Mas aí você tem que fazer, meu caro, aqueles testes que eu falei para vocês na semana passada. O teste centrífugo filogenético, onde vamos descobrir quais plantas serão ou não hospedeiras do nosso agente de biocontrole. Alguma dúvida até aqui, meus caros? Eu acredito que não tem. Vocês têm alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bruno, a Micaela está com a mão levantada, cara. Diga, Miguel, pode falar. Não, professor, só que eu estava vendo aí a questão do fungo em produção em meio líquido. Por que é tão complicado assim essa multiplicação? Isso pode ser da própria natureza do fungo. Né? A questão nutricional, pode ser alguma questão intrínseca dele também. É até engraçado, tem fungo que ele provoca doença de forma excelente na planta, mas no meio de cultura ele produz pouco. É uma das coisas que assim, não tem muito, né? Não tem uma explicação plausível, sabe? Isso pode ocorrer. Obrigado. Além disso, deixa eu ver aqui. 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 Além disso, deix
que mais? Efeito do fungo. Ah, tá. Aqui foi efeito aqui foi feito na intensidade da doença e aqui o efeito no crescimento aqui das plantas daninhas. Ok? Então, eles verificaram aqui que os melhores resultados aqui, nesse caso, foi onde? Com curvulário aqui, em relação ao período de incubação, apresentando um período de incubação bem menor quando comparado com a testemunha. A intensidade da doença também foi diferente em relação à testemunha. E assim por diante. Vocês conseguem ver que vai variar. Tem hora que o curvulário vai ter um melhor desempenho, tem hora que o fusário vai ter um melhor desempenho, ou seja, vai depender, né, aí do patógeno, ok? Vai depender, pode ser que ele controle outra planta daninha, ele poderia também apresentar um outro desempenho, e assim por diante. Perguntinha, o que falta aí para os bioherbicidas vingarem? Eu trouxe algumas coisas que a gente pode discutir para encerrarmos a nossa disciplina, né? A primeira delas, eficácia e confiabilidade, né? A eficácia dos bioherbicidas pode ser influenciada por fatores ambientais, como eu falei para vocês, pela suscetibilidade da planta daninha, né? Da mesma forma que ocorre nos ambientes agrícolas, teremos plantas resistentes e suscetíveis aos fitopatógenos. Com plantas daninhas, isso pode ocorrer também, meus caros, ok? Isso pode nos levar à inconsistência em resultados em campo. Então, a gente precisa de muito mais estudo. Além do fato de que, em casos de vegetação, tudo é lindo e maravilhoso, e em condições de campo, a situação é totalmente diferente. A vida de prateleira e logística também, a gente precisa resolver isso, né? Devemos melhorar o aspecto da vida de prateleira. Como eu falei para vocês nos trabalhos anteriores, aí, ó, a vida de prateleira foi no máximo 10 semanas. É uma vida de prateleira muito curta, né? A gente quer, tipo, um ano ou mais, né? E isso pode atrapalhar essa vida curta útil, essa vida útil curta, ela pode atrapalhar quando ele for vender. Talvez o produto chegue para o produtor já sem função, já inativado, porque o tempo de prateleira dele vai ser curto. O tempo de armazenamento também. Temos outra questão também, em relação a registro e regulamentação. O produto de controle biológico, ele vai seguir as mesmas condições que temos já adotadas para o controle químico, já na legislação. Vai passar por todo o mesmo processo. Como eu falei para vocês, pelo crivo do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, esses entraves burocráticos serão os mesmos, ok? E pode ser demorado, mais demorado em outros países também, ok? Apesar dos riscos serem menores, mas a legislação ela precisa ser seguida, ok? Poucos agricultores têm conhecimento sobre os benefícios e o modo de uso dos bioherbicidas, o que dificulta a adoção dessas tecnologias. Alguém já falou na aula passada, né, tem a questão do preconceito. Também tem gente que tem medo, se pegar a doença na soja, se pegar a doença no meu cachorro, no meu papagaio, no meu gato, na minha plantinha. Existem esses questionamentos. Mas aí, o que é necessário? Investir em educação e extensão rural. Vocês estão aí, ó, fazendo essa aposta para mudar esse cenário. Ok? Além, claro, da pesquisa e desenvolvimento, né, de novas moléculas e formulações no caso de herbicidas, né, ela precisa ser intensificada para ampliar o espectro de ação, né? Para alguns produtos ele é muito restrito, aumentar também a eficácia desses produtos disponíveis, tá? E é necessário que a gente continue nessa busca aí de descoberta de novos agentes de controle, da compreensão dos seus mecanismos de ação, da formulação, da produção massal, das condições em que esse fungo... Eu estou falando bastante fungo porque é minha área de conhecimento maior, né? Quais são as condições que ele vai promover maior nível de controle, enfim. Esses somente são algumas coisas que eu queria abordar com vocês, tá?
em relação ao que a gente precisa para vingar esses produtos bioherbicidas vingar. Então, eu trouxe aí para vocês aí um resumo de tudo aquilo que devemos fazer para a pesquisa de controle de plantas daninhas, desde a busca dos candidatos, né, dos organismos candidatos, em que nós estudamos ali tanto fatores bióticos como abióticos, né? Ali a utilização, no caso ali da busca dos organismos candidatos, nem todo organismo, é porque eu achei, por exemplo, 40 espécies de fungos de trapoeraba que todos serão bons, serão úteis. Pode ser que um ou dois tenham ali um potencial. Fazer os testes inoculando em condições de campo, em condições casos de vegetação também, fazer o desenvolvimento ali das formulações. Aí, no caso aqui, o teste aqui já em condições controladas, esse passo aqui, né? Buscamos o agente de controle, ok, encontrei o agente de controle lá no campo, vou para o laboratório, faço os testes necessários. Em relação à produção massal, em relação à compatibilidade com outros produtos, o controle das plantas daninhas, a gente pode utilizar o herbicida químico, mas o herbicida biológico. Esses passos, meus caros, tudo ali em laboratório e casa de vegetação. E aí vem o PECA-BACAPA, que é o teste de condições de campo. Que a gente vai verificar se o herbicida biológico vai ser bom ou não. Como eu falei para vocês, a taxa de sucesso para o controle biológico é maior do que o controle químico, então teremos um pouco mais de chance, né, de sucesso. Deu tudo certo? Então vamos pensar no produto comercial. E aí vamos ter o processo do burocrático de registro, ali, a integração com outros métodos de controle, a questão da liberação também, da legislação e assim por diante. Né? E, claro, partir para a venda. Isso não é um trabalho, meus caros, assim, de meses, são trabalhos de anos. Né? Eu demorei, por exemplo, minha tese de doutorado, eu demorei 4 anos para desenvolver. Ainda falta muita coisa para ser feita, até o produto ser liberado. Mas, assim, dos 10 anos para cá que eu termino o doutorado, a tecnologia avançou bastante, né? A indústria também pode nos ajudar nessa questão, né? Na aceleração desse desenvolvimento de produtos para o controle biológico. Tá? Então, já terminando a nossa disciplina, temos aí como temos aí pouca coisa disponível no mercado, temos aí um potencial subestimado. Né? Temos muitos micro-organismos, ainda mais no Brasil, né, que temos uma biodiversidade gigantesca, que podemos encontrar vários tipos de agentes de biocontrole. Nós estamos, infelizmente, desperdiçando esse potencial. E de que devemos aproveitar. Né? Temos que ter mais pesquisa, temos que ter mais divulgação, mas também a junção da iniciativa público-privada, alinhamento com a indústria, etc, etc. Para lançarmos, então, produtos competitivos. Produtos que tenham um preço semelhante ao herbicida químico e que controle igual ao herbicida químico ou tenha, pelo menos, que também tenha, né, como a gente deseja, um desempenho melhor. Né? E sendo produto biológico, temos ali o menor potencial de impacto ambiental. Claro que devemos fazer os estudos, né? A gente não pode aplicar o agente de biocontrole ao léu. Estudos precisam ser feitos, como, por exemplo, aqueles estudos de método centrífugo filogenético. Então, a gente precisa mudar de postura. Né? Precisamos ter mais investimentos, tanto investimento público como privado. Os fungos estão aí na natureza, esperando serem descobertos. Há muitas espécies aí novas que precisam ser descobertas pela ciência, que precisam passar por esse processo, desse crivo aí de seleção de agentes de biocontrole. Então, meus caros, o cenário está montado. Né? Eu falei para vocês essas 3 aulas, né? Juntando tudo, né? Formando esse bolo. Então, temos aí o cenário ideal para o desenvolvimento de bioherbicidas e também para o
controle biológico clássico. Temos aí muitas plantas invasoras em ambientes naturais. Bom, agradeço a todos vocês pela aula, pela paciência, né? Agradeço especialmente o Zé Neto que me convidou para ministrar essa disciplina. Esse é um conteúdo que poderia ser dado em mais tempo, mas eu acredito que em 3 aulas já seja o suficiente. E agora é com vocês, como diria o Capitão Planeta. Bruno, primeiramente, obrigado, né, cara? Eu vou te pedir para desligar o áudio do som do seu computador, só ficar com o do seu celular aí, que senão dá eco. Acho que só tá do celular mesmo. Tá? Não, beleza. Então deixa eu desligar o microfone aqui também. Tá bom. Agradecer, Bruno, pelo comprometimento com a gente, né? É bom lembrar, pessoal, essa disciplina, ela é do primeiro semestre, né? E nunca acharam professor para dar essa disciplina. Nunca. Por quê? A própria questão de ser um conceito muito complexo, né, torna profissionais difíceis de ser achados, né, que possam, né, ministrar essa disciplina. Porque assim, né, Bruno, possa causar uma falta de impressão que eu, por exemplo, sou aluno, eu vou participar dessa disciplina e eu sair daqui, nossa, agora eu sou o próximo guru do controle biológico de plantas espontâneas. Não é bem assim. A gente se mostrou aí nessas 3 aulas os gargalos, os desafios, né, provenientes, né, dessa área, né. E aí eu até falo, né, Bruno, para quem não sabe, eu sou nematologista, né, e tenho uma vida dedicada à nematologia. E aí, esse dia me perguntaram uma coisa que eu fiquei, assim, durante muito tempo pensativo. O que te faz um nematologista, né? E por que você acha que você é nematologista? Aí você para e pensa, né, Bruno? A gente dedica tempo, tal. Pessoal, os maiores nomes para mim na nematologia, pessoal que eu conversei, que é aposentado, né, Bruno? Os grandes nomes, né? Você pega aí Luiz de Queiroz, né? O pessoal não fala que não sabe nada. Então, aí você fala assim, pô, é o pessoal que a gente cita e tal. E aí, por que eu tô falando isso, Bruno? Porque você dedicou a vida, né, a grande parte da sua vida, a tentar fazer processo de seleção só de micro-organismos. Cara, quantas pessoas dedicam a vida, né, Bruno? E para chegar a algo, né? E assim, né, pessoal, isso não foi nada ensaiado aqui, mas eu vou fazer uma pergunta pro Bruno, né, toda capciosa, né? Bruno, tem muita pesquisa engavetada com controle biológico de planta espontânea, não tem? Zé, tem. Né, eu falei para você o exemplo foi na segunda aula, né? Que a Embrapa estava começando a desenvolver o microherbicida para o leiteiro. Pararam. Né? Eles tiveram, acho que, outras prioridades, né? Em relação a isso, e pararam. E outros centros também, com certeza, pararam, pelo mesmo motivo, prioridades, né? Existe também um lobby, assim, quando a gente fala lobby, né, Bruno, e assim, colegas, aqui é o momento de discutir, tá? Quando a gente fala lobby, a gente tem aquela ideia conspiracionista, né, que tem alguém assim, nossa, agora ninguém vai trabalhar com biológica, a empresa tal, e tal. Não, gente, como a Luciana aqui falou, é onde o dinheiro está indo, né? Todo mundo aqui que passou para a graduação, principalmente o pessoal da graduação, mestrado, doutorado, especializações, a gente vê, nossa, investe bilhões para chegar a uma molécula, não sei o quê. Né? Investe bilhões para chegar a um micro-organismo que realmente tem efetividade, que tem amplo espectro, né? Tem tempo de prateleira. Foi uma pergunta aqui, Bruno, vida de prateleira, né? O que é vida de prateleira? Né, pessoal? Quem não sabe, vida de prateleira é o produto estar viável, né? Lá, né, na gôndola da loja, ou lá no galpão, e ele ter efetividade durante esse período, né? Então, pense isso, né? Então, assim, para quem já veio de guerra, né, Bruno? Há 15 anos atrás, sem congresso de entomologia, de fitopatologia, quando viu o cara do biológico, puta, lá veio o bicho grilo, né, Bruno?
Lá vem o bicho grilo falar de micro-organismos, porque era algo assim, pessoal, totalmente de outro mundo. Hoje, é difícil você ver alguém falar de controle químico em algum congresso. Então, assim, as coisas, pessoal, é porque viu essa necessidade, né? E é o que a gente fala, né, Bruno? A salvação vai ser os biológicos, pessoal? Não. A gente não tem essa capacidade hoje, mas é a caminhada para um crescimento sustentável e que seja incorporadas a práticas, né? Hoje o Brasil, o Bruno falou isso aí muito bem, nós somos altamente dependentes de glifosato, por exemplo. Altamente. Hoje, a pergunta que vocês têm que refletir, eu acho que é importante a gente fazer essas discussões, que aqui é o local, aqui não é levantando bandeira A, B, C, não, aqui é discussão, é acadêmica, né? Vocês acham hoje uma safra sem glifosato, sem, por exemplo, S4D, ou outro, qualquer dessecante? Gente, é praticamente impossível. Então, é necessário pesquisas, avanços, né, Bruno? Quando você fala de moléculas, hoje você consegue, esse composto fenólico aqui, ele consegue parar aquele sistema, em micro-organismo. É procurar algo ao nada, né, Bruno? Você tem que sair por aí prospectando, né? Eu lembro de uma fala do orientador do Bruno, foi um cara que eu vi uma palestra dele uma vez, o Robert Bruno, que para mim foi marcante, né? Que ele foi para a Etiópia, ele recebeu um investimento dos Estados Unidos. Você lembra dessa palestra, Bruno? Acho que ele deu na aula inaugural do programa de mestrado em agricultura. E aí desculpa, ele foi para o Quênia. Quênia, né? É centro de origem do café. Isso, para procurar fungos para controlar outros fungos no cafeirão. Aí chegou lá, teve toda uma aventura. Mas por que ele recebeu esse investimento acho que foi dos Estados Unidos, né, Bruno? Porque eles estavam preocupados com a produção de café na Colômbia e o risco do produto parar de ser exportado para lá e haver também migração. Então, assim, a prioridade não era a cultura do café, era coisas que estavam adjacentes, né? Mas ele falou um negócio que me chamou muita atenção, que ele andava com kit, né? Dentro do carro, que ele, na rua, no asfalto, ele viu uma planta, ele parava e coletava. E aí, acho que ele aposentou agora, né, Bruno, e deixou uma coleção exuberante para a UFG, né? Então, é nesse sentido, né, Bruno, que as discussões estão caminhando, né? Tem que caminhar, né? Isso mesmo, assim, ele foi eu lembrei, ele foi na Etiópia, no Quênia, né? Buscar a de controle de ferrugem de cafeira. E ele tem publicações. Já tem publicações, já que saiu. Inclusive. Publicações bem interessantes, viu? Beleza. Mas é isso, pessoal. Agora vamos abrir, Bruno. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, quer fazer alguma discussão? Pessoal, não fiquem tímidos. O momento é agora. Aproveitem, a gente tem mais 10 minutos, né? Então, por favor, podem ligar o microfone e debater. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu queria trazer um posicionamento um pouco diferente. Parabéns, Bruno, pelas 3 aulas. O Zé Neto também por esse comentário. Depois vocês pesquisem sobre o projeto Amar. O que é o projeto Amar? É um projeto que a gente trabalha as plantas daninhas numa segunda ótica, né? Pensando em plantas de serviço, bem como as plantas de cobertura já estão estabelecidas. Então, talvez a linha de pesquisa de bioherbicida, ela tem sido muito propagada, mas por que a gente não inverter a lógica e trabalhar com as plantas que normalmente são plantas, hoje consideradas plantas daninhas, elas não terem uma segunda benefício, um terceiro benefício, lidando com a vida do solo, né? Eu acho que isso aí é uma bandeira que eu levanto aqui. O projeto Amar é um projeto que ele consiste em um plantio de soja no verde, né? E assim, você faz uma cobertura, você já tem uma cobertura de verde lá na lavoura, e aí você consegue plantar soja com uma plantadeira adequada, com equipamento adequado. Isso tem dado bastante certo. E a outra contribuição que eu tenho é que, às vezes, o controle biológico, a gente tem que passar por situações complicadas.
eu tive morando na Austrália durante 2 anos, e como é que era feito o controle de plantas daninhas na minha região, né? A gente tinha equipamentos que varria o solo, e aí juntava aquela sementeira, né? A sementeira das plantas daninhas, e aí a gente, infelizmente e felizmente, a gente tacava fogo. Então, você fazia um controle através de queima daquela sementeira, né? Você impossibilitava daquela sementeira de germinar, só que você corria um risco gigantesco de colocar fogo nas lavouras dos vizinhos. Então, são situações que ocorriam lá naquela região. E aí eu deixo a minha contribuição para a gente pensar em plantas daninhas como plantas de serviço também, e adequar a existência delas em conjunto com a cultura que a gente quer implantar. Perfeito, Antônio. Ótima contribuição. Eu vou fazer um gancho aí também, Antônio, e passo para o Bruno, trazendo o que você falou no relato prático que está acontecendo no Brasil, na América Latina, principalmente no Brasil. Hoje, os maiores compradores de café do mundo é a Nestlé e a Starbucks. Eles representam hoje o market share, acho que 70%, 80% de compra de café. E eles estão no programa, Bruno e Antônio, até 2030 não ter lastros, né, partículas de dessecantes nas bebidas, traços, né, o termo correto. Aí eles estão fazendo isso. Antes, né, Bruno, você que estudou em Minas, o pessoal que conhece Minas Gerais, você andava nos cafezais, era limpo, né? Era sinal tipo assim, de sanidade de lavoura, né? Sem planta espontânea ali, né? Hoje não, eles estão utilizando esse mesmo artifício, Antônio, de condução das plantas, seja por roçagem, seja utilizando plantas que tenham competição melhor e tragam benefícios, né? Por exemplo, fixação de nitrogênio, seja remineralizando solo, descompactando, né? Para ganhar benefício e não utilizar os herbicidas. E também é um panorama, viu, Antônio? Porque quando a gente fala de conceito de bioinsumo, pessoal, o conceito de bioinsumo, mesmo com a lei 15.070, tem que avançar muito o conceito, é bem amplo, a gente tenta restringir, colocar em casinhas, em cases, né? Mas não é, sabe? E, assim, é um posicionamento meu, eu acho até, assim, faltou uma questão genética, faltou uma questão, assim, até de uso mesmo de material genético como material de bioinsumo, né? Mas não tem nada a ver e tal. Cara, você pega muitos países hoje, isso é um posicionamento meu, gente, vocês podem me chamar de louco, tudo. Mas porque, assim, a genética, ela é algo muito interessante, até do ponto de vista de você ter, né, micro-organismos, às vezes, que têm a maior adaptabilidade, né, por exemplo, bactérias que se adequam melhor àquela raiz daquela planta, né. Então, são coisas que são indissociáveis, né, Bruno? Então, assim, a gente precisa avançar muito ainda nessas discussões. Aí eu concordo realmente com o Antônio, cara. Eu acho que a ótica, a gente tem que olhar para o outro mundo, né? É bem interessante essas colocações, né? É bem interessante mesmo. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, a gente pode até fazer um melhoramento, falando em genética, fazer um melhoramento desses fungos, dessas bactérias, para melhorar o desempenho. Isso é possível também, entendeu? Enfim, é uma coisa. A gente pode ter que fazer muita coisa, cara. A gente tem que fazer muita coisa. A gente não pode perder a oportunidade, porque pode ser que uma hora a porta feche, né? E o Brasil tem igual eu falei para vocês, o que temos de micro-organismos é absurdo, né? Aqui nas nossas condições. E a gente está se perdendo, né, pessoal? Acho que eu falei para vocês na última aula, né? Hoje tem a questão da biopirataria, né? Ela se tornou hoje outra questão, né? Que é a questão de micro-organismos. Hoje tem muito país investindo no Brasil, por ser um país continental, pegando micro-organismos e levando para fora. Né, fazer pesquisas lá fora, né, porque sabe, né, o Brasil hoje ele está na vanguarda do controle biológico, seja, né, na primeira, segunda, terceira, quarta geração de bioinsumos, né, se fala em quinta geração, né, Bruno, que essa questão com a técnica de CRISPR, né, Cas9, né, edição gênica, você ter micro-organismos mais potencializados, né, que atendam a demanda específica. Então, assim, né, realmente, a gente tem muito ainda que se discutir sobre essas questões. E até questões legais, viu, pessoal? Questões legais, de não se ter uma lista de micro-organismo, a questão de seguridade, né? Aqui... Só fazer um comentário, desculpa cortar vocês, né? Tem a lei do patrimônio genético.
tudo que a gente coletar, a gente tem que registrar um isolado, qualquer isolado, de qualquer coisa, de fungo, de bactéria, qualquer coisa de planta, animal, tudo tem que ter o registro. Está sendo feito isso, Bruno? Isso na Então, prática é feito? não sei. Aí você fez essa pergunta difícil. É porque, gente, desculpa, a gente tem que discutir isso, porque, assim, começa aquela coisa, né? O que é propriedade intelectual, né? O que é direito público, o que é direito privado, né? E como que isso pode ser, por exemplo, replicado. A gente tem qualquer um tem acesso a isso, então, assim, inclusive, assim, dentro dos grupos das URTs, o TT, já teve uma discussão sobre isso, né? Pô, eu encontrei um micro-organismo, e agora? Né? Como proceder? Né? Eu tenho que registrar onde, isso demora, enfim, né? Mas esse é assunto para a última disciplina desse semestre é sobre isso, sabe? Empreendedorismo, tecnologias e insumos. Tá? E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso com o professor Leonardo, se não estiver enganado. Pessoal, mais algum comentário, alguma contribuição? Por favor, fique à vontade. Bruno? Não só agradecer pela oportunidade, né? Depois dessa busca que vocês tiveram com o professor, né? Fiquei muito feliz por poder participar dessa disciplina. Isso vai agregar muito para mim, sem dúvida nenhuma. Também pela participação dos alunos e tudo mais. Eu que agradeço, né, Bruno, você, novamente, pela disponibilidade, viu, pessoal? O Bruno, ele acabou de encerrar um pós-doc dele, está na iminência aí de ir para outro órgão, né, Bruno? Que vai prestigiar o trabalho dele, né? E eu fico muito grato, pessoal. Mas o Bruno, a gente, fora da academia, a gente tem anos aí já de amizade. Uma pessoa, não é por isso que eu convidei ele, né? Mas sim pela competência, né? E pela capacidade dele nessa área, né? E isso serve para a gente abrir o olho, né? E refletir, né? Sobre as diversas áreas, né? A gente não é ninguém perante o universo, né? Pessoal, a gente tem muitas áreas, a gente não consegue ter domínio de tudo, mas pelo menos ter noção do que está acontecendo em cada área é importante nós como profissionais. O que está acontecendo hoje em controle biológico de plantas daninhas, plantas espontâneas? Olha, esse assunto, pau. Né? E dizer, Bruno, que os alunos, tá, pessoal, vocês têm, quem não participou hoje, vai ficar gravado, vai estar disponibilizado na plataforma, até semana que vem, né, fica disponibilizado, até dia 7 fica disponibilizado, né, as atividades, e vocês fazerem, o Bruno também fica disponível, vocês podem mandar dúvida por e-mail, a gente repassa para ele igual aconteceu, e qualquer coisa, Bruno, se você me permitir depois, né, eu passo o seu contato para os alunos, enfim, né, para que vocês, após aqui, pessoal, e esse é o momento também de conhecer os profissionais das áreas, né, e fazer contato, grande maioria de empresas, instituições de pesquisa, ensino, né, para vocês manterem esse contato. Acho que esse alinhamento é importante também. Pode liberar os alunos, pode passar meu contato sim, meu e-mail, tudo mais, o WhatsApp, né? Que vai ser muito bom ter essa interação. Perfeito. Pessoal, então, mais uma disciplina encerrada. Agradeço a todos a presença, né? Então, como eu disse para vocês, até o dia 7, a disciplina estará disponível na plataforma. Semana que vem não temos aula, tá? E aí, na semana, né, que se inicia do dia 8, iniciamos uma nova disciplina, que é a parte reminizador de solo, né? Professor Antônio, da Universidade Federal de Catalão. E desde já agradeço novamente ao Bruno, agradeço a todos, fiquem bem, né? Qualquer coisa, estamos à disposição da plataforma, WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.